tempo para o pessoal chegar. Então vamos lembrar o enunciado do teorema de Radon-Nikodym. Ele diz o seguinte, bom, há uma sigma álgebra e a gente tem uma medida positiva. Não, mi é uma medida positiva, ni é uma medida que pode ter valores reais, que é uma medida com sinal. Vai em R união infinito ou R união menos infinito. São medidas sigma aditivas. A gente vai supor que ni é sigma finita. Isso quer dizer que existem conjuntos AN na sigma álgebra com medida finita, quer dizer, nem mais infinito nem menos infinito. Que o espaço todo é a união dos AN. Então, o teorema diz basicamente que se ni é absolutamente contínuo em relação a mi, que quer dizer que se você tem um conjunto com medida nula pela mi, então ele vai ter medida nula pela ni também. Né? Então, vai existir uma função mensurável, né, em relação a essa sigma álgebra. São A mensurável, semi-integrável. Semi-integrável em relação a mi, né? Deixa eu escrever o A mensurável primeiro. Tal que ni é integral de G de mi. Quer dizer que toda medida absolutamente contínua é obtida, é dada como integral indefinida de alguma função semi-integrável G. G é única a menos de igualdade mi que é TP, né? E se ni for uma medida positiva, então a G sai positiva também. A gente pode tomar G positivo e de qualquer jeito G vai ser sempre positiva que é TP. Muito bem. Então a gente quer provar esse teorema. Como eu falei, a gente vai dividir a prova em alguns casos. A gente vai começar com um caso mais simples, que é o caso do ni positiva e finita, de maneira que a medida do espaço todo é finita. Então, vamos lá. O primeiro caso, a gente vai tomar ni maior ou igual a zero e ni de ômega
finita. Muito bem. Então, nesse caso, a gente vai obter uma função g, como no enunciado, maior ou igual a zero. E a ideia é considerar o espaço das funções, chamar de f, de ômega em zero infinito, amensuráveis, tais que a integral em qualquer conjunto da f é menor ou igual a ni de a. Qualquer conjunto mensurável A da sigma álgebra. Né? A gente certamente vai ter igualdade, se a gente conseguir provar o teorema, para a função g, a gente vai ter que a integral de g de mi em qualquer conjunto A é igual a ni de A. Então, a gente olha para o espaço das funções, para as quais a integral em qualquer conjunto mensurável da f é menor ou igual à medida do conjunto. E a gente vai obter a g como no sentido supremo das funções nesse espaço. Então, tem uma observação que eu já fiz na aula passada, que se você tem f1 e f2 em y, então o máximo de f1 e f2 também vai estar em y. A ideia é que você vai ter, se você tem um conjunto A qualquer na sigma álgebra, né, você pode escrever o A como A1 união A2, onde o A1 é o conjunto dos pontos em A, para os quais o F1 é maior ou igual a F2. E, digamos, o A2 é o conjunto dos pontos de A, para os quais F1 é menor que F2. Então, A é a união disjunta desses dois conjuntos, né? Ele gosta de escrever mais. A união disjunta desses dois conjuntos. E a integral em A do máximo de F1 e F2, esse máximo de F1 e F2 é igual ao F1. O A1 é igual ao F2 no A2. Né? Então, esse aqui é a integral em A1 do F1, mais a integral em A2 do F2. Mas o F1 e o F2 estão no nosso conjunto Y, em particular, a integral em A1 do F1 é menor ou igual a ni de A1. E a integral em A2 de F2 é menor ou igual a ni de A2. E essa soma da ni de A, porque são dois caras disjuntos mensuráveis cuja união dá A. Né? Então, como eu tinha feito na aula passada, se você tem duas funções nesse conjunto, o máximo delas vai estar no conjunto também. Muito bem. A gente está supondo, nesse caso, que o ni do espaço todo é finita, né? Então, em particular, a integral no espaço todo de uma função f nesse conjunto y vai ser, no máximo, uma medida ni do espaço todo, que é finita. Em particular, a gente pode tentar considerar o supremo, né? Seja t o supremo da integral no espaço todo dessas funções f para f em y. Isso é certamente menor ou igual que ni do espaço todo. Porque para cada função, essa integral é menor ou igual à medida do espaço todo. Né? O que a gente quer provar é que esse supremo, de fato, é a medida do espaço todo e que a gente consegue uma função em y que realiza a igualdade, para a qual a integral vai ser a medida do espaço todo. A gente vai ver que uma função dessas vai ser tal que em qualquer conjunto mensurável a medida, a ni do conjunto vai ser a integral da f nesse conjunto. Né? Muito bem. Bom, para isso, a gente primeiro vai ver que existe uma função f nesse espaço, tal que a integral no espaço todo da f vai ser igual a t. Por definição de supremo, né, para todo n natural, todo n inteiro positivo, se vocês quiserem, existe uma função fn em y
com integral em ômega de Fn maior que t menos 1 sobre n. Né? Bom, a gente pode criar uma outra sequência de funções, digamos Gn é o máximo de F1, F2, Fn. A vantagem é que essa sequência, bom, isso é maior ou igual a Fn em particular. O Gn está em y, porque o máximo de várias funções de y está em y sempre. E a vantagem é que a sequência Gn é uma sequência crescente. Né? Então, Gn é uma sequência crescente, ela vai convergir em todo ponto, eventualmente para infinito, mas a Gn vai convergir para uma certa função g mensurável de ômega em zero infinito. Né? Mas, por outro lado, a gente sabe que para qualquer conjunto A, a integral em A de Gn é menor ou igual a μ de A, porque Gn está em Y. Né? Como a Gn tende a G, cresce para G, né? Convergência monótona, a gente tem que integral em A de G, daí μ é menor ou igual a μ de A. Em particular, integral no espaço todo do g de μ é menor ou igual a μ do espaço todo, que é menor que infinito. Portanto, o conjunto dos pontos onde o g é infinito tem medida nula necessariamente, porque a g é integrável no espaço todo. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer? Do jeito que eu defini o y, eu quero que as funções sejam reais, né? Não pode ter valor infinito. Troque a g em g igual a mais infinito por zero. As integrais não mudam, né? Então agora, eu vou continuar chamando de g, né? Agora a gente vai ter um g de ômega em zero infinito, que eu troquei só num conjunto de medida nula. Você continua tendo integral em qualquer conjunto da g menor ou igual a n de A. Essa g vai pertencer a y, né? Por causa desse negócio. Muito bem, então a gente obteve uma g, que é o supremo das Gn, né? O limite das Gn é uma sequência crescente. A gente vai ter, por outro lado, que a integral em ômega de g é maior ou igual a integral em ômega do Gn, que a g é maior ou igual a Gn. Né? Isso é maior ou igual a integral do Fn em particular, que é maior que t menos 1 sobre n. Né? Então a integral em ômega do g é maior que t menos 1 sobre n para todo n. Então a integral em ômega da g tem que ser t, porque a g está em y, né? O t é o supremo das integrais. A integral da g não pode ser maior que t. Né? Então o t realiza o supremo. A integral a g realiza o supremo da integral no espaço todo dessas funções. A gente quer provar que, de fato, essa g, a integral dela em qualquer conjunto dá igual à medida do conjunto. Em particular, a gente quer provar que a integral da g no espaço todo, que é o t, né? A gente quer ver que isso é igual à medida do espaço todo. Sabe que é menor ou igual, mas ainda não provou que é igual, né? Muito bem. Então, o que
o que a gente pode fazer é alterar a medida, né? A gente pode considerar uma nova medida nitil, que é a ni original, menos... Bom, a gente tem essa G, a gente pode integrar G em relação a μ e dar uma medida da integral indefinida da G. A gente soma epsilon, pega um epsilon positivo qualquer dado. Tem a ni menos a integral da G mais epsilon dμ. Isso dá uma outra medida nitil, né, que também vai ser a diferença das medidas sigma aditivas, também vai ser uma medida sigma aditiva. E bem comportada, né? As duas são medidas finitas, então isso vai dar uma medida finita também, definida no espaço todo. E para essa medida a gente tem essa decomposição. A gente vai ter, de fato, uma decomposição do espaço, ômega mais união ômega menos, união disjunta, né? Tal que... então você escreve o nitil como nitil mais menos nitil menos, né? Uma parte positiva e uma parte negativa. O nitil mais de um conjunto A qualquer é simplesmente nitil desse conjunto interseção ômega mais. O nitil menos vai ser menos a medida, o nitil de A interseção ômega menos. Né? Bom, vamos lá. O que a gente sabe então, como é que é o negócio? Tá, então... Vamos ver o que acontece em cada conjunto desses, né? Se o A está contido em ômega mais, por exemplo, o nitil de A vai ser o nitil mais de A, vai ser positivo em particular, né? Isso implica que, se você olha para a expressão do nitil, quer dizer que ni de A vai ser maior ou igual a integral de G mais epsilon no conjunto A. Muito bem. Então, a gente tem esse negócio. Então, é como se nesses conjuntos contidos em ômega mais, né, eu poderia trocar G por G mais epsilon, e você continuaria tendo essa condição, que a integral nesses conjuntos do G mais epsilon é menor ou igual à medida de A. Mas o G, num certo sentido, é uma função maximal desse conjunto. A integral da G é dar o maior possível. Isso vai acabar implicando que a medida desse ômega mais vai ser zero, ou pelo menos que é isso, a medida ni desse ômega mais, a ni ou a mi, não a mi. Quer ver, vamos considerar uma nova função, seja G-til, definida por G vezes a função característica do ômega menos, mais G mais epsilon vezes a função característica do ômega mais. Isso é maior ou igual a G, né? Isso é uma função que vale G no ômega menos e G mais epsilon no ômega mais. E a G vale G sempre. Então, isso é maior ou igual a G. Agora, se você tem um conjunto X qualquer, digamos, contido em X em A, né? Sigma álgebra, eu posso escrever X como X interseção ômega mais, né? União disjunta com X interseção ômega menos. E
integral em x digetil vai ser o quê? Vai ser a integral em x interseção ômega mais digetil, só que o digetil em ômega mais vale g mais epsilon, né? Mais a integral x interseção ômega menos do getil, só que em ômega menos o getil é o g. A integral num cara contido em ômega mais do g mais epsilon é menor ou igual a ni do conjunto. Isso aqui é menor ou igual a ni de x interseção ômega mais. E a integral do g em qualquer lugar é menor ou igual ao ni desse cara, né? O g está em y. Então, mais ni de x interseção ômega menos. Só que ni de x interseção ômega mais ni de x interseção ômega menos é ni de x. Então, eu acabei de provar que o getil está no y também. O getil satisfaz essa propriedade, que é a integral dele em qualquer conjunto. Então, deixa eu ver aqui para o canto. Ou seja, a gente mostrou que a integral em qualquer conjunto x de getil é menor ou igual a ni de x. Isto é, o getil está em y. Mas então a integral em ômega do getil é menor ou igual a t, que é a integral em ômega de g. Então a integral em ômega de getil menos g de mi dá menor ou igual a zero. Só que o getil é maior ou igual a g, né? Então, a integral tem que ser, isso aqui é positivo, a integral do menor ou igual a zero, a integral tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero QTP. Getil igual a g mi QTP, em particular, mi de ômega mais. Tem que ser zero. Porque em ômega mais o getil não é igual a g. Em ômega mais o getil é g mais epsilon, né? O epsilon é pequeno, mas está fixo. Tá? Então, o ômega mais tem que ter medida nula. O que quer dizer que, de fato, essa medida nitil é menor ou igual a zero. Que é nitil de qualquer conjunto, né? Como é que é? Então, o que é o nitil mais, né? Para qualquer A em A. O nitil mais de A é o nitil, desculpem, de A interseção ômega mais. Isso é zero, pois. Que a gente acabou de provar que o mi de ômega mais é zero e o nitil é contínuo em relação ao mi. Que é a diferença de duas coisas contínuas em relação ao mi. Muito bem. Então é como se não tivesse ômega mais. O ômega mais não tem nenhum efeito, isso mostra que o nitil mais é sempre zero, quer dizer, então assim, o nitil é menos, nitil menos, que é sempre menor ou igual a zero. Ou seja, para qualquer A na sigma álgebra, ni de A menos a integral em A de g mais epsilon de mi é menor ou igual a zero. Ou seja, deixa eu deixar o enunciado, talvez, né? Vou continuar aqui. A gente provou que ni de A é menor ou igual a integral em A de g mais epsilon de mi. Bom, em geral a gente não sabe se o espaço todo tem mi finito, não? A gente sabe que o ni é finito, mas a gente sabe que a mi a gente está supondo que a ni é sigma finita também. Vamos lá. Com mi e ni sigma finitas, desculpa. Ni sigma finita. Você tem que botar na hipótese. Mi sigma finita também. Então, como mi é sigma finita,
O espaço todo, né, ômega, eu posso escrever como união de disjunta de conjuntos ômega n com medida ômega n finita, ômega n em A. Então, se você tem um conjunto A qualquer, né, A é a soma de A interseção ômega n, e a Ni de A interseção ômega n é menor ou igual a integral em A interseção ômega n de G mais epsilon. Isso aqui é integral em A interseção ômega n de G, mais epsilon vezes a medida de A interseção ômega n, que é finita. Porque o ômega n tem medida finita, né? Isso vale para todo o epsilon positivo. Isso aqui é finito, multiplica por epsilon, tende para zero. Quando epsilon vai para zero, ou seja, Ni de A interseção ômega n é menor ou igual que a integral em A interseção ômega n de G. E, portanto, o Ni de A, que é a soma dos Ni de A interseção ômega n, é menor ou igual que a soma das integrais em A interseção ômega n da G. Como esses conjuntos são disjuntos e a união deles dá A, isso é integral em A. G. Então, de fato, a integral da G dá a Ni como a gente queria. Então, você conseguiu uma função real, positiva, integrável, cuja integral indefinida dá exatamente a medida Ni nesse caso. A gente está supondo que a Ni é maior ou igual a zero e que o espaço todo tem medida finita, né? Então, no segundo caso, a gente vai retirar essa hipótese do espaço todo ter medida finita. Vamos só considerar o caso Ni maior ou igual a zero. Mas a Ni é sigma finita, né? Então, eu posso escrever o espaço todo como uma união de caras, ômega n, com Ni de ômega n finita. Mas aí é só a gente definir Ni n como sendo Ni de A interseção ômega n. Ni n vai ser zero fora do ômega n, é uma medida suportada no ômega n, medida de um conjunto simplesmente a medida da interseção dele com ômega n. Isso dá uma medida finita, né? Porque a medida do espaço todo vai ser a medida do ômega n, que é finita. Então, Ni n de ômega é Ni de ômega n, que é finita. E Ni n, obviamente, é maior ou igual a zero. Então, é fácil ver que isso não é uma medida sigma aditiva também, né? É restrição da medida ao ômega n. Então, o Ni n satisfaz todas as hipóteses do primeiro caso. Então, o Ni n Ni n vai ser integral de uma certa função dn, Gn em relação a μ, o Gn maior ou igual a zero. Em princípio, o Gn está definido em todo o ômega, mas a gente pode supor que o Gn é zero fora do ômega n, né? Porque o Ni n de ômega menos ômega n é zero, por definição, né? Por outro lado, isso é igual a integral em ômega menos ômega n de Gn. Portanto, Gn restrito a ômega menos ômega n tem que ser zero QTP, porque é positiva, né? Então, trocamos Gn
restrita a ômega menos ômega n por zero. Ela já é zero QTP, eu posso supor que é zero. E a gente pode tomar G como sendo a soma das Gn. Mas o que quer dizer isso? Que G de x é Gn de x para todo x em ômega n. Todo x está em exatamente um ômega n. Em ômega n vai ser Gn. Nos outros casos, no ômega k vai ser o GK, assim por diante. Essa soma, todos os termos são zero, exceto um. Todo ponto está em exatamente um ômega n, né? Exceto talvez um, por diante, pode ser zero também. Mas, então se você faz isso, né? A integral, certamente a gente tem que ni de A é a soma das medidas do A interseção ômega n, porque esses caras são disjuntos, é a união da A, né? Isso é soma da integral em A ou em A interseção ômega n, não faz diferença. Ou seja, isso é integral em A da soma da Gn. Integral em A da G. Então a G satisfaz o que a gente quer, né? A gente não provou ainda a unicidade da G, pode provar nesse caso, né? Não inclui o caso anterior. É claro que se ni de A fosse, se tivesse duas funções, né? Se ni de A é sempre a integral em A da G e também é a integral em A de um G-til, então a integral em A de G menos G-til de mi vai ser zero para todo A em A. Isso implica que G menos G-til é zero QTP, né? Porque você olha para o conjunto dos... Se você toma A, por exemplo, como conjunto dos pontos onde o G é maior que o G-til, né? O G menos G-til é maior que zero em A. E a integral em A de G menos G-til dá zero. Então, função estritamente positiva, cuja integral dá zero, o A tem que ter medida nula, né? Isso aqui é integral no espaço todo, G menos G-til, é a função característica de A. Uma função maior ou igual a zero. Ela tem que ser zero QTP, mas ela não é zero em A, então o A tem que ter medida nula. Entendi? Analogamente. Medida do G-til maior que G também é zero, né? Então, se você prova unicidade, né? Isso tem que ser iguais que QTP. A gente provou tudo que a gente queria, falta só o caso do Ni não ser necessariamente positivo, do Ni ter sinal. Mas nesse caso a gente tem essa decomposição que nos ajuda, né? Vamos lá, então o terceiro caso é o caso geral. Mas nesse caso o Ni pode ser escrito como Ni mais menos Ni menos. Se vocês quiserem, você vai ter uma decomposição análoga do ômega, como ômega mais ômega menos, o Ni mais de A vai ser simplesmente Ni de A interseção ômega mais, que é sempre maior ou igual a zero.
Ni menos de A é menos Ni de A interseção ômega menos, que também é sempre maior ou igual a zero, ou seja, o Ni é sempre menor ou igual a zero, né, em ômega menos, né? Mas o importante é que o Ni é maior ou igual a zero, o Ni mais é maior ou igual a zero, o Ni menos é maior ou igual a zero. Ambos são, tanto o Ni mais quanto o Ni menos satisfazem as hipóteses do teorema e caem no segundo caso, né? Então a gente vai ter Ni mais de A é integral de uma certa função G mais maior ou igual a zero. Mas como o Ni mais restrito a ômega menos é zero, nós podemos supor que essa função G mais certamente é zero QTP em ômega menos. Pois Ni mais de ômega menos é zero. Né? Ômega menos, ômega mais dá vazio. Então a interseção desse G mais no ômega menos dá zero. Isso implica que o G mais tem que ser zero QTP no ômega menos, podemos supor. Se vocês quiserem G mais igual a zero em ômega menos. Trocar uma função no conjunto de medida nula não muda nada sobre a integral. Do mesmo jeito, Ni menos de A vai ser a integral de uma certa função G menos. G menos maior ou igual a zero também. E podemos supor do mesmo jeito G menos igual a zero em ômega mais. Né? Porque Ni menos de ômega mais dá zero também. Né? Muito bem. Então a gente simplesmente faz define G igual a G mais menos G menos. Que de fato vai ser G mais vezes a função característica de ômega mais menos G menos vezes a função característica de ômega menos. Então é uma função que é G mais em ômega mais e menos G menos em ômega menos. A integral em qualquer conjunto A de G é a integral de A interseção ômega mais de G mais a interseção de A, integral de A interseção em A interseção ômega menos da G, só que em ômega mais a G é igual a G mais. E em A interseção ômega menos, a G é menos G menos, então isso é menos interseção. Ou seja, isso vai dar Ni mais de A menos Ni menos de A, que é Ni de A. Então a gente conseguiu essas funções do jeito que a gente queria. E essa coisa é única QTP, né? Porque não é porque o G mais e o G menos como é que a gente faz? Em geral, né, se você tivesse Ni é integral de G til de Mi, a gente já viu que o Ni mais é a integral do G til mais. E o Ni menos é a integral do G til menos. Portanto, a integral do G til mais é igual à integral do G mais. E a gente viu, pela unicidade no caso positivo, né, que isso implica que o G til mais é igual ao G mais QTP e o G til menos, analogamente, é igual ao G menos QTP, o que implica que G til igual a G QTP. Né, porque o G mais menos G menos, o G til é G til mais menos G til menos. Então, isso termina a prova do Radon-Nikodym. O Isnar faz alguns comentários importantes depois da prova.
Por exemplo, que essa prova funciona, para a gente tomar cuidado, a gente não precisa supor de fato que a Ni é sigma finita, a gente pode adaptar o teorema, só que na conclusão, a G não precisa ser real, né? Você pode ter. Você tem um resultado análogo. Se Ni não é sigma finita, mesmo assim a gente pode obter uma G que vai de ômega em menos infinito a infinito, não necessariamente em R. Então, a Ni pode ser infinita num conjunto de medida positiva, quer dizer, você tem... Como é que é o negócio? Manda ver o exercício 14.4. Vamos ver o que ele diz. Diz que... Ah, tá. O Ni não é sigma finito, mas ele pode ser infinito em conjuntos em que o Mi é finito, né? A gente sabe que se o Mi for zero, o Ni tem que ser zero, mas nada garante que o Ni seja finito em lugares onde o Mi é finito. Então, tudo bem. Então, em geral, você vai ter uma G que pode ter valores infinitos, com linha integral de G de Mi. Também única menos de igualdade que ETP. Eu tenho que ter um exercício sobre isso. Quer dizer, não... Coisa no caso... não sigma finito não dá para... Não dá problema. Tá. Não, tá tudo bem. Isso aí funciona. O que não funciona é se o... Se Mi não é sigma finita, aí complica. Então, tem uns exemplos extremos, né, quando Mi é medida de contagem. Por exemplo, se Mi é a medida de contagem em R, certamente um cara que a medida de contagem só dá zero no vazio. Então, o vazio tem medida de Lebesgue zero. Então, eu posso tomar Mi a medida de contagem e Ni igual a Lebesgue, né? Se o resultado valesse, tinha que existir uma função G maior ou igual a zero com Ni em integral de G de Mi. Mas não dá, né? Porque em qualquer ponto, como Ni é medida de contagem, Ni de x, né, tem que ser a integral em x de g vezes a medida de contagem, isso é simplesmente g de x. Em relação à medida de contagem, a integral num ponto dá o valor da função no ponto. Então, mas isso é a medida de Lebesgue de um conjunto de um ponto, é zero, né? Portanto, isso mostra que G é identicamente nulo. O que daria Ni igual a zero é absurdo. Então, o resultado não vale se o Ni não fosse sigma finito.
Mas se o Mi não for, se o Mi não for sigma finito, se o Ni não for sigma finito, não é tão grave. Mas a medida pode ser infinita, quer dizer, a integral, a G pode ser infinita em certos conjuntos. A G não vai ser integrável exatamente, vai ser semi-integrável. Muito bem. O que a gente... Muito bem. Mas que a gente faz assim, bom, e essa G em geral... Então, você está nas condições de teorema, Ni é integral de G de Mi, a gente diz que G é a derivada de Radon-Nikodym. De Ni em relação a Mi, né? Às vezes o pessoal escreve G com dNi sobre dmi. Porque quando você integra alguma coisa em relação à integral de H dNi, é integral de... Se você tem essa igualdade, você integra alguma coisa em relação a Ni, isso é a mesma coisa que multiplicar por G e integrar em relação a Mi, né? Ou seja, o dNi é igual a G de Mi, né? É uma forma de mudança de variável, num certo sentido. Então, isso justifica essa noção de derivada, né? Isso. E ele observa que quando, por exemplo, o Mi é a medida de Lebesgue na reta e o Ni é uma medida de probabilidade, essa G é chamada densidade de probabilidade da probabilidade, né, da medida de probabilidade em questão. Um exemplo clássico é essa função erro, né, que tem a distribuição normal, em que aparece essa integral de E menos x ao quadrado, normalizada, eu acho que por raiz de π ou raiz de 2 sobre π, sei lá. Mas então você tem essa função, é a densidade de probabilidade em relação a Lebesgue, da distribuição normal, você tem várias distribuições importantes de probabilidade, a integral de uma função positiva, que a integral na reta toda dá 1, né? Que é a derivada de Radon-Nikodym da probabilidade em relação a Lebesgue, né? Muito bem. Tá bom, então a gente tem outro... Mas, naturalmente, as hipóteses do teorema de Radon-Nikodym nem sempre são satisfeitas. Nem toda medida dá duas medidas quaisquer. Não é verdade, em geral, que uma seja sempre absolutamente contínua em relação à outra. Então, a gente tem a noção de medidas singulares, para acontecer o contrário. Então, suponha que você tem uma sigma álgebra e duas medidas N1 e N2, né? De A em algum lugar, digamos em R, união infinito, ou R, união menos infinito, né? Dizemos que N1 é singular em relação a N2, mas esse é um conceito simétrico, é a mesma coisa que dizer que N2 é singular em relação a N1. A gente diz que N1 é como se N1 fosse ortogonal a N2, né, com essa notação, se
existe um conjunto D contido em A com Ni2 de D. Com Ni2 restrito a D igual a zero, né? Com Ni2 de x igual a zero para todo x contido em D, e Ni1 de y igual a zero para qualquer y contido em D contido em A, não, D contido em ômega, né? Para todo y em ômega menos D. Ou seja, o Ni2 ele está concentrado, quando acontece essas coisas, a gente diz que o Ni2 está concentrado em D, concentrado em ômega menos D, e o Ni1 está concentrado em D. Quer dizer, você restringe o Ni1 ao complementar de D, dá a medida identicamente nula. Não tem, todo mundo tem medida nula. Então, isso. É claro que a definição é simétrica, né? Só trocar D por ômega menos D. Então a ideia é que, se as medidas forem positivas, isso é a mesma coisa que dizer que tem um conjunto que tem medida total para Ni1 e medida zero para Ni2. Né? Vou fazer uma observação. Se Ni1 e Ni2 são maiores ou iguais a zero, Ni1 e Ni2 são singulares, uma em relação à outra, somente se existe D em A com Ni1 de D igual a zero e Ni2 ou digamos Ni2 de D igual a zero para manter a notação, e Ni1 de ômega menos D é zero. Então o Ni1 se anula fora de D e o Ni2 se anula em D. O Ni1 está concentrado em D, o Ni2 está concentrado em ômega menos D. Então não tem nada a ver uma com a outra. É o oposto de ser absolutamente contínuo. Né? Absolutamente contínuo diz que se a medida de um conjunto for zero para uma medida, tem que ser zero para outra. Aqui não. Aqui justamente é um conjunto que tem medida zero para uma medida, mas tem medida total para outra. Então, falha completa. É num certo sentido, o oposto de ser absolutamente contínuo. E tem um teorema importante que a gente vai provar agora, que é o da decomposição de Lebesgue, que diz que toda medida, você fixa, digamos, uma medida positiva μ, né? Toda medida vai ser a soma de uma medida singular em relação a μ com uma medida absolutamente contínua. Então você vai ter uma parte singular e uma parte absolutamente contínua. É como quando você tem dois espaços ortogonais, você decompõe o vetor como uma soma de duas componentes, uma num espaço, outra no espaço ortogonal. Né? Então você tem o espaço das medidas absolutamente contínuas em relação a μ, o espaço das medidas singulares em relação a μ. A única medida que é ao mesmo tempo absolutamente contínua e singular é zero, né? Que vai ter um conjunto de medida total para μ, onde ela vale zero, no resto ela tem que ser zero também. Quando de medida nula, se ela for absolutamente contínua, ela também tem que valer zero. Então, a decomposição de Lebesgue diz o seguinte, né? A é uma sigma álgebra, μ é uma medida positiva em A, Ni é uma medida que pode ter sinal, medidas sigma aditivas,
com Ni sigma finita em A. Eu preciso supor alguma coisa. Então, existe um conjunto mensurável. De fato, de medida nula pela Mi. Então, que fora dele, a Ni é absolutamente contínua em relação a Mi, em DC, no complementar do D. O que quer dizer isso? Se a gente tem um conjunto qualquer que não intersecta o D, e com medida nula, então o D tem medida nula para Mi, o D poderia ter medida positiva para Ni. O Ni pode ser não trivial em D, pode ter conjuntos de D em que a medida é diferente de zero, positiva ou negativa. Mas fora do D, a Ni é bem comportada em relação a Mi. É absolutamente contínua em relação a Mi, quer dizer, qualquer conjunto que não intersecta o D, que tenha Mi igual a zero, então vai ter Ni igual a zero também. Né? Então, esse negócio implica que a gente tem uma decomposição obtida do seguinte jeito. Você define pode escrever a Ni como Ni1 mais Ni2, né? Onde Ni1 de A é Ni de A interseção D e Ni2 de A é Ni de A interseção complementar de D. Né? Essas duas medidas vão continuar sendo sigma finitas e sigma aditivas, né? E, por outro lado, por hipótese, a gente vai ter o Ni2 absolutamente contínuo em relação a Mi. Em particular, se a Mi for sigma finita, deixa eu ver se eu não estou supondo que a Mi é sigma finita. Isso, não precisa supor para o teorema, mas para a conclusão a gente obtém que... E por outro lado, certamente o Ni1 é ortogonal a Mi, né? Porque, por definição, o Ni1 ele está concentrado em D e o D é um conjunto de medida nula pela Mi. Né? O Ni1 é zero fora do D. Por definição, quer dizer, existe esse D com Ni igual a zero. Fora dele, o D tem Mi igual a zero e o Ni é zero fora do D, exatamente. Então, por definição, o Ni1 é ortogonal a Mi, né? Porque o Ni1 só faz alguma coisa num conjunto de medida nula para o Mi. Né? Fora do conjunto de medida nula, o Ni1 é zero. Muito bem. Se o Mi é sigma finito, o Ni2 você vai poder escrever como integral de G de Mi para alguma G semi-integrável, né? E semi-integrável. Que dá uma decomposição. Viu? O Mi vai ser Ni1 mais integral de G de Mi, vai ter uma parte contínua e uma parte singular, né? Ni1. Então, se já dá uma decomposição, se a Mi for uma medida razoável, na sigma finito, você tem uma medida qualquer, vai sempre se decompor com uma parte singular, mais uma parte absolutamente contínua, que vai ter integral indefinida de alguma função semi-integrável. Né? Então, vamos provar esse negócio. Mas para o teorema, a gente não está supondo que o Mi seja sigma finito. E a prova, a gente divide em alguns casos. O primeiro deles é bem análogo ao Radon-Nikodym, né? No primeiro caso, a gente supõe que o Ni é maior ou igual a zero e que o Ni do espaço todo é finito. Então, a gente vai querer
obter conjuntos. Então, claro que você tem um caso, você tem uma hipótese, o Ni poderia já ser absolutamente contínuo em relação a Mi, e nesse caso não teria nada para fazer, você faz D igual a vazio nesse caso. Quer dizer, o Ni ia ser simplesmente... Se o Ni já for absolutamente contínuo, não precisa de nada, né? Agora, se não, a gente tenta, se existe D com Mi de D é zero e Ni de D diferente de zero, portanto positivo, não estou supondo que o Ni é maior ou igual a zero, consideramos, sei lá, de novo, T é o supremo do Ni de D para os Ds dessas condições, para os Ds que tem medida nula para o Mi. Né? Esse cara vai ser positivo. E de novo para todo N. Bom, por outro lado, o T é no máximo, né? É no máximo Ni do espaço todo, né? Que eu estou supondo que é finito. Então, você vai ter um número finito positivo definido desse jeito. E você vai ter para cada N, né? Você vai ter um Dn com Mi de Dn igual a zero e Ni de Dn maior que T menos 1 sobre N. Né? Às vezes você pode pegar a união desses caras. A Ni da união de todos os Dn vai ser maior ou igual a T, né? Porque vai ser maior que T menos 1 sobre N para todo N. Mas o Mi vai ser zero ainda, porque uma união numerável de cara de medida nula da medida nula. Ni é sigma aditivo. Então, a união dos Dn... Então, o Ni da união dos Dn tem que ser igual a T, né? Porque você está nessas condições. Tem um conjunto de A com medida nula, o Ni dele dá no máximo T. Se você fizer você chama de D, é a união desses Dn. Você vai ser um cara de medida nula, o Ni vai ser no máximo T, mas a gente viu que o Ni é maior ou igual a T, então tem que ser igual a T. Então esse é o cara de maior medida possível pela Ni, tendo medida nula pela Mi. Ele realiza o sup. Esse sup de fato é um máximo para esse cara. E a gente afirma que a Ni, então o que diz o enunciado? A gente está dizendo que a Ni é menor ou igual a Mi no complementar de D. Afirmamos. Que a Ni é absolutamente contínua em relação a Mi no complementar de D. Né? Se A está contido no complementar de D e Mi de A é zero, a gente quer provar que Ni de A é zero, né? Seja D-til é A união D. Né? Temos Mi de D-til é zero, porque o Mi de D é zero, né? E o Mi de A é zero. Portanto, o Ni de D-til é menor ou igual a T, né? T é o supremo das medidas dos caras com Mi igual a zero. Só que o T é igual à medida do D, né? Só que o Ni de D-til, isso aqui de fato é uma união disjunta, né? Posso escrever A mais D. Isso aqui é a medida de A mais a medida de D. E, portanto, a medida de A é menor ou igual a zero, portanto é zero, né? Então, de fato, isso mostra que qualquer cara contido no complementar de D vai ter Ni igual a zero, ou seja, por definição, a
Ni é absolutamente contido em relação a Mi no complementar de D. Restringe o complementar de D, ou seja, você intersecta o conjunto com o complementar de D e depois calcula o Ni, isso vai ficar absolutamente contínuo. Em relação ao Mi, isso é o caso principal, né? Porque no segundo caso a gente é como antes, né? A gente supõe Ni maior ou igual a zero, mas não necessariamente finito, quer dizer, a medida do espaço todo pode ser infinita, mas eu estou supondo que o Ni é sigma finito no enunciado. Eu não estou supondo isso para o Mi, mas estou supondo para o Ni. E nesse caso, eu posso escrever o espaço todo como uma união disjunta enumerável de caras ômega n, com Ni de ômega n finito. E a gente faz como antes, né? Que você vai ter conjuntos dn, que se você olha para Ni n, definido como Ni restrito ao ômega n, quer dizer, Ni n de A é Ni de A interseção ômega n, né? O Ni n vai ser uma medida positiva, tal que a medida do espaço todo é finita, né? O Ni n do espaço todo é o Ni do ômega n, que é finito, né? Portanto, pelo primeiro caso, existe um dn contido em ômega n, com Mi de dn igual a zero, tal que se A está contido em ômega n menos dn, então o Ni de A, que é a mesma coisa que o Ni, se o A está contido em ômega n menos dn, o Ni de A, se o A está contido em ômega n, o Ni de A é a mesma coisa que o Ni n de A. E se você tem um A desses com Mi de A igual a zero, então, né, o A contido em ômega n menos dn, então o Ni de A vai ser zero. Ou seja, o Ni restrito a ômega n menos dn vai ser zero. Mas aí, então, se você pegar D como sendo a união desses dn, cada dn tem medida nula pela Mi, né? E se você tem um conjunto A qualquer contido em ômega menos D, né? Eu posso escrever o A como união, ou como união disjunta até, né? Do A interseção ômega n. O A interseção ômega n vai estar contido em ômega n menos D. Ômega n menos D, bom, o D contém o dn, mas de fato o D interseção ômega n ao dn, isso aqui de fato é igual a ômega n menos dn, né? Então, se o Mi de A for zero, como Mi é uma medida positiva, o Mi de A é a soma dos Mi de A interseção ômega n. Em particular, o Mi de A interseção ômega n vai ser zero para todo n. E se o A interseção ômega n estiver contido em, ou seja, se o A estiver contido em ômega menos D, né? A gente viu que o A interseção ômega n vai estar contido em ômega n menos dn e vai ter medida nula, né? Pela Mi, portanto, o Ni dele vai ser zero. E, finalmente, o Ni de A é a soma dos Nis de A interseção ômega n, e são todos zero, então é zero. Então, de fato, esse D vai ter medida nula pela Mi, e no complementar de D, a Ni vai ser absolutamente contínua em relação a Mi, como a gente tinha prometido. Finalmente, tem o caso geral, em que a gente pode
né? Escrever Ni como Ni mais menos Ni menos. Só ver uma coisa na decomposição de Ham. O Ni é bem comportado, né? Quer dizer, o Ni, a gente, no caso geral, o Ni eu estou supondo que é sigma finita, sigma aditivo. O Ni eu posso escrever com Ni mais menos Ni menos, onde o Ni mais e o Ni menos são maiores ou iguais a zero, sigma finitas e sigma aditivos. Então, eu posso usar o resultado para o Ni mais e para o Ni menos, né? A gente vai ter, por outro lado, uma decomposição do ômega, como ômega mais união ômega menos. Né? Como sempre, o Ni mais de A é o Ni de A, interseção ômega mais, o Ni menos de A vai ser menos Ni de A, interseção ômega menos. Então, o Ni mais é uma medida suportada em ômega mais. Vai existir um D mais contido em ômega mais, um Mi de D mais igual a zero, e o Ni mais restrito a ômega mais menos D mais absolutamente contido em relação a Mi, do mesmo jeito. Existe um D menos contido em ômega menos, também com medida nula pela Mi, de maneira que fora dele o Ni menos é absolutamente contínuo em relação a Mi, e você faz simplesmente D igual a D mais união D menos, de novo o Mi de D vai ser zero, e fora dele, se você tem algum cara com Mi igual a zero, né? Então, se A está contido em ômega menos D, com Mi de A igual a zero, sempre pode escrever A como A interseção ômega mais união A interseção ômega menos. O A não intersecta nem o D mais nem o D menos, o A interseção ômega mais está contido em ômega mais menos D mais. O fato dele ter medida nula, quer dizer, a medida do A é a soma dessas medidas, o Mi é positivo, então o Mi de cada um desses caras é zero. Portanto, o Ni de A interseção ômega mais vai ser zero também. Analogamente, o Ni de A interseção ômega menos vai ser zero também. Ou seja, o Ni de A vai ser zero. E acabou a prova, né? Você tem a decomposição, é só fazer o D igual a D mais menos D menos. Muito bem, então isso termina a prova. A gente tem suas observações finais, que esses Ni1 e Ni2 são unicamente determinados. O D não necessariamente, né? Que você pode ter um espaço grande onde tanto a Mi quanto a Ni sejam zero. Aí você pode juntar esse conjunto no D ou não, mas nessa decomposição, o Ni1 e Ni2 estão unicamente determinados. E a gente precisa basicamente olhar para a prova. No certo sentido, o Ni1 coincide com a restrição do Ni ao maior conjunto, precisa um conjunto com a maior medida possível. Esse conjunto não está bem definido, mas estão definidos módulo conjuntos de medida nula para o Mi. Né? Você pega o conjunto com a maior medida possível para o Mi, desculpe, o maior conjunto de medida nula para o Mi, onde a Ni é não trivial. Né? Mas se a gente olha para a construção, não é muito difícil ver aqui. De fato, o Ni1 e Ni2 saem únicos, tem um exercício que faz isso. Muito bem. E, de novo, ele observa que é importante supor que o Ni é sigma finito. Se você pega Ni igual a medida de contagem, como sempre não dá certo, né? Se Ni for contagem e Mi for Lebesgue, por exemplo, o que acontece?
Se esse negócio fosse verdade, você teria um conjunto com medidas de Lebesgue zero, fora do qual a medida de contagem é absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue. Mas esse complementar teria que ser vazio, né? Se tiver algum ponto no complementar, pega o conjunto só com esse ponto, a medida de Lebesgue vai ser zero e a medida de contagem vai ser 1. Então não dá, o DC tem que ser vazio, então o D tem que ser a reta toda, mas eu estou supondo que o D tem medida de Lebesgue zero. Então, essas coisas nunca... certamente você precisa supor que a Ni é sigma finita para conseguir provar alguma coisa. A medida de contagem serve como contra-exemplo para quase tudo. Tá bom, então, sugiro que vocês leiam o resto do capítulo, não é? São basicamente comentários, você pode definir um espaço de medidas sigma aditivas a partir sobre esse ponto de vista. Nesse espaço, dado uma medida de referência mista, tem essa decomposição ortogonal do espaço, né? A mista escreve de maneira única como soma. Então, você vai ter o espaço das medidas ortogonais a μ, o espaço das medidas absolutamente contínuas, e a soma direta desses espaços dá o espaço de todas as medidas, mas é basicamente uma reformulação desses resultados. E, bom, a gente continua depois da prova, né? A gente tem uma prova quarta-feira, de 16, terça é feriado, né? Que é dia 15. Então, quinta a gente volta, quinta continua a teoria. Bom, a gente